Eles desapareceram no incêndio, mas nunca foram encontrados. Na véspera de Natal de 1945, enquanto o mundo ainda tentava se recuperar das sombras da guerra, uma pequena cidade na Virgínia Ocidental se preparava para mais uma noite silenciosa. Dentro de uma casa comum, a família Soder vivia algo que parecia simples, mas que em breve se revelaria insuportavelmente precioso, um momento de paz. George e Jenny observavam seus filhos rindo, trocando presentes, discutindo por brinquedos e correndo pelos corredores. Era barulho, era confusão, mas acima de tudo, era vida. Lá fora, o frio dos Apalaches avançava lentamente, envolvendo tudo em um silêncio denso. Dentro da casa, porém, ninguém percebia que aquele seria o último instante de normalidade que conheceriam. As horas passaram, e pouco a pouco a casa foi se acalmando. Os mais velhos foram dormir, mas 5 das crianças insistiram em ficar acordadas, empolgadas demais com os presentes novos para encerrar a noite. Jenny, cansada, mas ainda sorrindo, permitiu. Foi uma decisão simples, quase automática, e que mais tarde se transformaria em um peso impossível de carregar. Pouco depois da 1 da manhã, o telefone tocou. O som foi abrupto, invasivo, quebrando o silêncio como se não pertencesse àquele lugar. Jenny atendeu e ouviu a voz de uma mulher desconhecida pedindo por alguém que não morava ali. Ao fundo, risadas estranhas, copos batendo, um ambiente que não combinava com o horário nem com a situação. Ela desligou, desconfortável, mas não alarmada. Ainda assim, ao olhar ao redor, percebeu algo incomum. As luzes do andar de baixo estavam acesas e as cortinas abertas. Algo que seus filhos sabiam que não deveriam fazer. Desceu, apagou as luzes, fechou tudo e voltou para a cama, tentando ignorar a sensação incômoda que começava a crescer. Minutos depois, um som ecoou pelo telhado. Um impacto seco, seguido de algo rolando. Jenny despertou, ouviu, hesitou e decidiu ignorar novamente. Talvez tivesse sido apenas o vento. Talvez. Ela voltou a dormir. Até que o cheiro veio. Fumaça. Dessa vez não havia dúvida. Jenny se levantou e seguiu o rastro do cheiro até o escritório de George. O fogo já estava ali, vivo, crescendo silenciosamente como se tivesse esperado o momento certo para despertar. Em segundos, o pânico tomou conta. Ela gritou, acordou George e juntos começaram a correr pela casa tentando salvar os filhos. Conseguiram acordar alguns deles, empurrando-os para fora na noite congelante, descalços, confusos, assustados. Mas 5 deles, os mesmos que haviam ficado acordados, não apareceram. As chamas se espalhavam rápido demais. O fogo consumia a casa como se a conhecesse, como se soubesse exatamente para onde ir. George tentou entrar novamente, desesperado, mas foi impedido pelo calor brutal. Ele precisava de uma escada, a escada que sempre ficava do lado da casa, mas ela não estava lá, desaparecida. Tentou então usar água, mas o barril estava congelado. Correu até seus caminhões, que sempre funcionavam perfeitamente. Mas naquela noite, nenhum deles ligava. Era como se tudo, absolutamente tudo, estivesse conspirando contra qualquer tentativa de salvar aquelas crianças. Do lado de fora, os gritos eram inúteis. Os nomes ecoavam na escuridão, engolidos pelo som do fogo. A escada não estava, a água não vinha, os caminhões não funcionavam, e o tempo simplesmente acabou. A casa colapsou diante deles, consumida completamente pelas chamas. E então veio o silêncio. Um silêncio pesado, impossível. Quando o fogo finalmente cedeu e as cinzas esfriaram, veio a busca. Veio a esperança desesperada de encontrar qualquer coisa, um sinal, um resto, um osso. Mas não havia nada, nenhum corpo, nenhuma evidência, nenhum vestígio de 5 crianças que horas antes estavam vivas dentro daquela casa. As autoridades rapidamente classificaram o caso como um acidente causado por fiação defeituosa, um incêndio trágico, um fim terrível, mas simples. George não aceitou.
Ele sabia que a fiação havia sido revisada recentemente. Sabia que as luzes de Natal permaneceram acesas durante o início do incêndio, algo impossível em um curto-circuito. E aos poucos, detalhes começaram a surgir. Detalhes que transformavam a tragédia em algo muito mais perturbador. A escada desaparecida foi encontrada dias depois, longe da casa. A linha telefônica não havia sido queimada, havia sido cortada. Testemunhas afirmaram ter visto as crianças vivas após o incêndio. Uma mulher disse tê-las visto dentro de um carro enquanto a casa ainda queimava. Outra afirmou ter servido café da manhã a elas na manhã seguinte, acompanhadas por adultos desconhecidos. Anos depois, uma fotografia chegou pelo correio. Nela, um jovem que se parecia de forma perturbadora com um dos filhos desaparecidos. No verso, uma mensagem confusa, quase indecifrável. A prova nunca foi confirmada, mas também nunca foi descartada. E assim, a dúvida se recusou a morrer. George e Jenny passaram o resto de suas vidas presos naquela noite. Seguindo pistas, contratando investigadores, espalhando fotos, implorando por respostas. Eles não buscavam mais justiça. Buscavam apenas a verdade. George morreu acreditando que os filhos ainda estavam vivos. Jenny continuou procurando até o fim. Décadas se passaram. A casa virou memória. As vozes desapareceram. Mas o mistério permaneceu intacto. Porque no fim, a pergunta nunca encontrou resposta. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi um acidente? Ou algo cuidadosamente planejado? Um incêndio? Ou uma cortina de fumaça? As crianças morreram? Ou foram levadas? E talvez a parte mais perturbadora de todas, se elas sobreviveram, para onde foram levadas? E por quê? Mas o que veio depois daquela noite foi ainda mais perturbador do que o próprio incêndio, porque enquanto as cinzas esfriavam, algo dentro de George e Jenny se recusava a aceitar o que todos estavam dizendo. Havia uma sensação constante, quase instintiva, de que aquilo não tinha acabado ali, de que 5 crianças não simplesmente desaparecem sem deixar absolutamente nenhum rastro. E foi então que os detalhes começaram a se acumular, pequenos, desconexos, mas inquietantes demais para serem ignorados, como peças de um quebra-cabeça que não deveriam existir. George lembrava de um homem que havia aparecido meses antes na casa, observando a propriedade de forma estranha, analisando a estrutura, apontando para a fiação e dizendo, com uma certeza desconfortável, que aquilo causaria um incêndio algum dia. Na época parecia apenas um comentário inconveniente, mas agora soava como um aviso, ou pior, uma promessa. E não foi o único. Outro homem, um vendedor de seguros, também apareceu, insistente, quase agressivo, tentando convencer George a fazer um seguro de vida. E quando foi recusado, sua expressão mudou completamente, fria, irritada, e ele disse algo que nunca mais sairia da mente de George, que a casa dele iria queimar e que seus filhos seriam destruídos. Palavras jogadas ao vento naquele momento, mas que agora ecoavam como uma sentença. E então havia o telefone, a linha que deveria ter sido destruída pelo fogo, mas não foi. Técnicos confirmaram que o fio havia sido cortado deliberadamente. Alguém subiu em um poste, esticou o braço e fez aquilo manualmente, antes do incêndio começar. Não foi um acidente. Foi uma ação consciente, planejada. E como se isso não fosse suficiente, a escada que George precisava desesperadamente naquela noite, a escada que poderia ter feito a diferença entre vida e morte, foi encontrada dias depois, jogada em um aterro, longe da casa, como se alguém tivesse feito questão de removê-la do caminho. Cada detalhe apontava para uma direção impossível de ignorar. Alguém não queria que aquelas crianças fossem salvas. Alguém queria garantir que não houvesse tempo, nem chance, nem esperança. E então vieram os relatos, testemunhos que, se fossem verdadeiros, mudariam completamente tudo o que se acreditava até então. Uma mulher afirmou ter visto as crianças dentro de um carro passando pela estrada, enquanto a casa ainda estava em chamas, observando tudo pela janela. Outra disse ter servido café da manhã para 5 crianças, exatamente com aquela descrição na manhã seguinte, acompanhadas por adultos desconhecidos. Elas pareciam vivas, calmas, mas sob controle, como se estivessem sendo levadas para algum lugar, como se já não pertencessem mais àquela família.
E mesmo com esses relatos, nada aconteceu. Nenhuma busca real foi feita. Nenhuma investigação profunda foi iniciada. As autoridades permaneceram firmes na versão mais simples, mais conveniente. Foi um incêndio. Foi uma tragédia. Acabou. Mas para George e Jenny, aquilo estava longe de acabar. Porque quanto mais olhavam, mais percebiam que tudo naquela noite parecia errado. Os caminhões que sempre funcionavam simplesmente não ligaram. O barril de água estava inutilizável. A escada sumiu. O telefone foi cortado. A resposta dos bombeiros foi absurdamente lenta. Demoraram horas para chegar. E quando chegaram, já não havia mais nada para salvar. E então veio uma das partes mais perturbadoras de toda essa história. Durante as investigações iniciais, o chefe dos bombeiros afirmou que o fogo havia sido tão intenso que os corpos das crianças foram completamente incinerados, reduzidos a nada, nenhuma evidência, nenhum osso, nenhum vestígio. Mas essa explicação não fazia sentido, nem para George, nem para especialistas que foram consultados depois, porque mesmo em cremações modernas, realizadas em temperaturas muito mais altas e controladas, ossos ainda permanecem, fragmentos ainda existem, algo sempre sobra. Mas naquela casa não havia absolutamente nada, e ainda mais estranho, vários objetos foram encontrados parcialmente intactos, eletrodomésticos, estruturas metálicas, elementos que sobreviveram ao calor, o que tornava ainda mais difícil acreditar que 5 corpos humanos simplesmente desapareceram completamente, sem deixar traço algum. E como se alguém estivesse tentando encerrar o caso rápido demais, uma história começou a circular, de que um coração teria sido encontrado nas cinzas, uma prova de que alguém havia morrido ali. Mas quando George investigou mais a fundo e conseguiu acesso ao que foi enterrado, a verdade era ainda mais absurda. Não era um coração humano, era fígado bovino, intacto, nunca exposto ao fogo, colocado ali deliberadamente, como uma tentativa grotesca de convencer a família de que algo havia sido encontrado, como se alguém estivesse tentando fabricar uma conclusão, encerrar o caso à força, calar dúvidas. E nesse ponto, a pergunta já não era mais o que aconteceu, mas sim, por que alguém está tentando esconder o que aconteceu? E quanto mais eles cavavam, mais percebiam que estavam sozinhos nessa busca, porque ninguém parecia disposto a ir até o fim. Ninguém queria reabrir aquilo. Ninguém queria questionar, como se a verdade fosse perigosa demais para ser descoberta, e mesmo assim, eles continuaram. Porque desistir significaria aceitar que aquelas 5 crianças simplesmente desapareceram da existência. E isso era algo que eles nunca conseguiram fazer. Com o passar dos anos, o caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar e começou a se transformar em algo muito maior. Algo que parecia escapar da lógica comum, porque quanto mais tempo passava, mais surgiam elementos que alimentavam uma única possibilidade insuportável. E se aquelas crianças nunca tivessem morrido naquela noite? George e Jenny se agarraram a essa dúvida como se fosse a única coisa que ainda os mantinha de pé. E foi essa dúvida que os levou a fazer algo que poucas pessoas fariam. Eles decidiram enfrentar o silêncio, enfrentar as autoridades e, principalmente, enfrentar a ideia de que poderiam nunca descobrir a verdade. E então começaram sua própria investigação, seguindo cada pista, cada rumor, cada detalhe. Por mais absurdo que parecesse, contrataram investigadores particulares, viajaram, entrevistaram pessoas, revisitaram lugares, reconstruíram aquela noite repetidas vezes na tentativa de encontrar algo que tivesse sido ignorado, algo que tivesse passado despercebido. E foi nesse processo que uma nova camada de mistério começou a surgir. Uma camada ainda mais perturbadora, porque agora não se tratava apenas de um incêndio ou de um possível sequestro, mas de algo muito mais organizado, mais calculado, mais frio. Começaram a surgir rumores de envolvimento com crime organizado, histórias de que George havia se tornado alvo por suas opiniões políticas,
especialmente por criticar abertamente figuras ligadas ao regime italiano da época, o que teria criado inimigos silenciosos dentro da própria comunidade, pessoas que não apenas discordavam dele, mas que poderiam ter motivos para querer silenciá-lo permanentemente, e se isso fosse verdade, o incêndio não teria sido um acidente nem um erro, teria sido uma mensagem, uma punição, algo planejado com precisão, e as crianças não teriam sido vítimas do fogo, mas sim parte de algo ainda mais cruel, levadas, removidas, apagadas daquela família como se nunca tivessem existido. E então veio um dos momentos mais desconcertantes de toda essa história, décadas depois do incêndio, quando a esperança já deveria ter desaparecido completamente. Jenny recebeu uma carta, sem remetente, sem explicação. Dentro dela havia uma fotografia, e na fotografia um jovem, aparentemente comum, mas com um detalhe impossível de ignorar. Ele se parecia de forma assustadora com um de seus filhos desaparecidos, o formato do rosto, os olhos, a expressão. Era como olhar para alguém que não deveria estar ali. No verso da foto, uma mensagem estranha, fragmentada, quase sem sentido, mas carregada de significado, como se fosse um código, como se fosse uma tentativa de dizer algo sem dizer diretamente. E naquele momento, tudo voltou, toda a dor, toda a dúvida, toda a esperança que nunca realmente morreu, porque aquela imagem levantava uma possibilidade devastadora. E se ele estivesse vivo? E se todos estivessem? E se por décadas eles estivessem em algum lugar, vivendo outras vidas com outros nomes, sem saber quem realmente eram? Jenny não hesitou. Contratou outro investigador, enviou-o até o local de origem da carta, determinada a encontrar qualquer resposta, qualquer confirmação, qualquer coisa que finalmente encerrasse aquele pesadelo. Mas ele nunca voltou, desapareceu sem deixar rastro, como se tivesse sido engolido pela mesma escuridão que levou seus filhos. E mais uma vez, a história se fechava sobre si mesma, sem respostas, apenas com mais perguntas, mais dúvidas, mais silêncio. Mesmo assim, eles nunca desistiram completamente. Colocaram outdoors com fotos das crianças ao longo de estradas movimentadas, ofereceram recompensas, mantiveram o caso vivo por décadas. Como um grito constante contra o esquecimento, George morreu sem respostas, mas sem abandonar a crença de que seus filhos estavam vivos. Jenny continuou até o fim, vestindo preto, vivendo ao redor da memória daquela noite, como se o tempo tivesse parado ali. E quando ela também partiu, o mundo seguiu em frente, mas a história não, porque ela nunca foi resolvida, nunca foi explicada, nunca foi encerrada, e é isso que torna tudo ainda mais perturbador, porque no fim, restam apenas teorias, o incêndio acidental, simples, conveniente, mas cheio de falhas, o sequestro, apoiado por testemunhos, mas nunca comprovado, o envolvimento do crime organizado, plausível, mas impossível de provar, redes de tráfico humano, adoções ilegais, conspirações, cada uma mais inquietante que a outra, e nenhuma capaz de responder à pergunta principal: o que realmente aconteceu naquela noite? Porque 5 crianças desapareceram sem deixar absolutamente nenhum vestígio? E talvez a pergunta mais desconfortável de todas: se elas não morreram no incêndio, quem as levou? E por quê? Porque se houve alguém capaz de planejar tudo aquilo, de cortar o telefone, remover a escada, impedir o resgate, manipular evidências e silenciar respostas, então isso nunca foi apenas uma tragédia, foi algo muito mais sombrio, algo que funcionou perfeitamente e que até hoje nunca foi exposto. E antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não sabe. Hoje em dia, o próprio YouTube trabalha com lojas parceiras que aparecem aqui na plataforma, e isso significa que você pode encontrar praticamente qualquer produto que imaginar sem sair daqui.
Seja algo para o seu dia a dia, tecnologia, itens para casa ou até coisas mais específicas, tudo pode aparecer de forma integrada enquanto você assiste aos vídeos. E o mais interessante é que você não paga nada a mais por isso. O valor é exatamente o mesmo de qualquer outro lugar. A diferença é que, ao comprar através desses links ou recomendações, você também acaba apoiando diretamente os criadores de conteúdo que você acompanha, sem gastar um centavo extra. É uma forma simples de continuar consumindo o que você já gosta e, ao mesmo tempo, ajudar quem produz esse tipo de conteúdo a continuar trazendo histórias como essa. E falando nisso, se você chegou até aqui, de verdade, obrigado. Esse tipo de história não é leve, não é simples, e o fato de você ter ficado até o final diz muito. Aqui no canal a ideia é justamente essa: trazer casos reais, mistérios, histórias que fazem você pensar, questionar e às vezes até perder um pouco o sono. Se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like porque isso ajuda muito mais do que parece, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e principalmente comenta aqui embaixo a sua teoria, porque nesse tipo de caso, cada detalhe pode mudar tudo. E eu realmente quero saber o que você pensa. No mais, se cuida e eu te vejo no próximo vídeo.